Bora pessoal, Thales Veríssimo Lima aqui. E o que eu quero falar hoje com vocês, pelo menos inicialmente, é fazer uma reflexão sobre aquele texto, o PL 3723, que veio da Câmara. Pois bem, o que é que aconteceu, pessoal? Aquele texto foi vendido para nós, o que veio da Câmara, como o pior dos mundos, quando na verdade, como vocês viram aí, eu já fiz uma live lendo todos os principais artigos daquele texto. Possibilitava, desclassificava como PCE máquinas de recarga e matrizes, ou seja, deixaria de ser PCE. Você poderia comprar, inclusive no supermercado, se fosse colocado à venda, né? Como se fosse uma pasta de dente. Deixaria de ser PCE. Máquinas de recarga e matrizes. Foi o texto que a Câmara mandou para nós. Deixaria... Na verdade, acabava aquela situação, aquela conversa de marcação de culote nas munições fornecidas às forças militares, porque aquele texto da Câmara excluía logo no primeiro artigo as munições, a regulamentação das munições de forças militares, ou seja, isso seria uma situação à parte. Não que eu defenda que os militares devam ter as munições marcadas, já disse isso aí, não defendo, porque isso é uma coisa impossível. Vou estojo para tudo que é lado, estojo para tudo que é lado, e é impossível se catar ou se diferenciar munições, estojos de cada um. Isso é absurdo, mas manteria a situação dos militares como está hoje, ou seja, sem marcação, e encerraria essa discussão para o restante da população, e principalmente os CACs, porque já estava excluído desde o artigo 1º essa situação de marcação de estojos, inclusive para as forças militares, que eram excluídos do primeiro artigo, né? O único que eu me lembre, o porte do CAC passaria a ser regulamentado em 5 anos, e é esse o ponto que eu quero chegar. Mas a única tranqueira que há ali naquele texto original do PL 3723, que foi enviado da Câmara, era a proibição, a vedação de importação de armas por pessoa física. Então você ia ter que importar por meio de um CNPJ ou comprar de algum importador. Era o que é péssimo também, inclusive porque, por mais que a indústria nacional, e aí eu acabei de ver um vídeo de lançamento do T10 da Taurus aí, pré-lançamento e lançamento para novembro, lindo rifle, fantástico. Se o preço não for absurdo e a gente puder, né, vamos fazer esse esforço aí. Mas a questão é o seguinte: por mais que a indústria nacional tente suprir o mercado, a concorrência é salutar. Por mais que ela venda um mais barato, por mais que ela venda um de excelente qualidade, por mais que, enfim, e se eu não quiser um Taurus, eu quiser um Colt, se eu quiser um Hamilton, se eu quiser um Sig Sauer, se eu quiser um de qualquer outro lugar do mundo, é problema meu. Então a concorrência é salutar. E eu sinceramente não vejo motivo para proibição por pessoa física, desde que se pague os impostos. Pagou os impostos, meu amigo, passou na tramitação correta, no procedimento correto exigido por lei, pouco importa se é pessoa física ou pessoa jurídica, isso é irrelevante. Então, vedar a importação de armas de qualquer pessoa, seja física ou jurídica, isso é um retrocesso, é absurdo, né? Primeiro, pela autonomia da vontade. E se eu quiser ter qualquer outra coisa, em vez de ter uma 1911 da Imbel, eu quiser ter uma 1911 da Hamilton, problema meu. Se eu quiser ter em vez de ter se eu quiser importar qualquer outra coisa aí do mundo, uma beça lá da Argentina, coitados, estão sofrendo lá com... Será que ainda há beça lá? Então, isso é problema. Mas o PL, para não entrar em devaneio muito grande, o PL 3723, o único retrocesso que eu vi, resolvia aquela questão de quantidade de munições, resolvia aquela questão de quantidade de armas. 16 armas era pouco? É pouquíssimo, pouquíssimo. Você vai comprando ali de uma, duas, daqui a pouco tem 16, né? Daqui a pouco tem 16. E a questão é,
mas ali era o limite mínimo. Se você quisesse mais, bastava justificar. Não tinha problema nenhum. Eu preciso de mais um revólver, porque eu não estou conseguindo atirar com 6 polegadas de cano. Tem que ser 6,25, porque esses 25% de polegada de cano aí tá me fazendo falta. Eu tô errando a obreia, tá batendo de lado e eu quero acertar na obreia. Então eu preciso de mais um revólver com 6,25 polegadas de cano, que é de 6 eu não tô acertando onde eu quero. Bastava justificar. Qual é o problema disso? Sempre foi assim. Você queria mais de 5 mil munições, justificava. Qual é o problema? Qual é o problema disso? Agora, o problema sabe o que é, pessoal? O porte, como eu disse, por exemplo, que é um dos direitos que os CACs reclamam desde lá de 1900 e bolinha. Sabe o que é que acontece, pessoal? O porte estava na boca da botija, assim, ó, para abocanhar, com o texto do PL 3723. Para CACs que tinham 5 anos de CR, né? Bastava ter colocado aquilo em pauta na primeira votação, que tudo isso aí estava resolvido. Matriz, culote, não marcação de culotes, máquinas, porte com 5 anos. Lá em fevereiro, na primeira sessão, Davi Alcolumbre disse: vai querer botar o texto em votação, e refluíram. Deram ré. Aquele famoso deu ré. Aí sabe o que é que aconteceu, pessoal? Que mês é esse? Agosto. De fevereiro, vamos contar para ver se eu não erro a conta. Fevereiro todinho, março, abril, maio, junho, julho, e estamos agora já quase no mês de agosto. 5, 4, sei lá que dia é hoje. 7 meses, 6 meses e meio. 6 meses e meio nessa confusão de vota, não vota, o texto muda, faz um substitutivo do substitutivo, porque agora é o mais completo. Não, se não é para apoiar esse, é melhor refluir, voltar tudo e fazer um texto maravilhoso dos sonhos. E aí, pessoal, sabe o que é que acontece? Em 6 meses e meio, quem ia ter porte com 5 anos já perdeu 10% do tempo. Se tivesse aprovado aquele negócio lá desde aquele começo e tivesse feito outras leis pontuais para modificar as coisas, a gente já tinha garantido aqueles direitos. Meu Deus, e meus processos de importação? Porra, não se dá para ter, numa batalha não se dá para levar os 10 dedos, né? Se levar 8 já tá bom, né? Se levar 8 já tá bom, depois a gente vai atrás dos outros 2. Então, pessoal, é essa a minha crítica. Se tivesse sido aprovado aquele texto da Câmara lá que veio do PL 3723, a gente já tinha garantido um monte de direitos. Sim, pessoal, voltando aqui. Aí, como eu estava explicando, tive que atender o telefone aqui, que vai ter 2 audiências já. Como eu estava explicando, se a gente tivesse aprovado aquele texto que veio da Câmara, já tinha garantido muitos direitos. Não os melhores do mundo, mas muitos direitos. 16 armas no mínimo. E acabar essa confusão. É 8, é 10, é 12, é 60, não sei quanto. 16 estava garantido, no mínimo. Quantidade de munições, que hoje ninguém sabe se é 5 mil, quantas munições, insumo. Ninguém sabe. É uma coisa assim, que depende de uma portaria, né? Ia ficar em lei, 5 mil munições e mais insumo para armas de calibre permitido e mais 3 mil, se eu não me engano, de calibre restrito. Não me lembro qual era a emenda, como é que tá, mas se eu não me engano era 3 mil, ou, enfim, alguma coisa do tipo, por arma. Porte com 5 anos. Terminou que nem ganhou o porte de 5 anos e já passou 7 meses. E estamos aqui, continuamos nós todos sem porte, do mesmo jeito, brigando pelo porte que talvez venha depois das eleições. Então, coincidentemente, essa conversa saiu da esfera da comissão da CCJ lá no Senado, capitaneado esse projeto por Marcos Duval e por Polon, e passou a ser uma bandeira política, né? Ou seja, é a repetição do mesmo evento, agora por outro espectro, por outro prisma, né? Antes era a esquerda, a centro-direita, a centro-esquerda criticando o desarmamento. Agora é a direita, ou os armamentistas que estão lá discutindo essa matéria, que resolveram parar
um ano inteiro. O mandato tem 4 anos, afora o de senador, que são 8. O mandato tem 4 anos dos deputados, né? Faça uma conta comigo aí. 4 anos. Resolveram parar um ano a discussão do projeto. Um ano inteiro. 25% do tempo. Porque desde fevereiro, março, que se acabou essa história. Não acaba essa conversa aí, porque vai ter eleição em outubro. Em março. Em março acabou a conversa, porque vai ter eleição em outubro. Ou seja, dos 4 anos, um ano foi jogado fora, né? Então o que é que acontece? Essa conversa só vai ser retomada provavelmente em março do ano que vem, de 2023. Porque ninguém vai falar. Vocês têm esperança de que alguém vai falar em PL 3723 de armas, faltando 2 meses para as eleições? Não. Com certeza não. Em novembro, na véspera do recesso? Também não. Não. Lá, o Congresso é igualzinho à Justiça. O recesso é em dezembro. No meio de outubro, ninguém faz mais quase nada. Tá só no meio de outubro já está se falando no recesso de dezembro. As audiências são desmarcadas, os alvarás não saem, os despachos tem que ligar 50 vezes para um processo ser despachado. E aí, quando chega em janeiro, depois do recesso, ninguém faz porra nenhuma também, né? Porque ainda vai organizar principalmente depois de eleição, depois do ano de eleição, vai nomear os assessores, organizar os gabinetes, tirar a figurinha do deputado anterior, do senador anterior, botar a florzinha, mudar a mesa de lugar, né? Ajeitar tudo, para depois, talvez, em março ou abril, a conversa voltar. Então, pessoal, nessa pisadinha, justamente por essa pisadinha que está desse jeito há 20 anos, que a gente não tem acesso a armas. Senador Girão, abriu aquele bocão Eduardo Contarato, né? Freixo, se não me engano foi Freixo, enfim, abriram seus bocões e eles sabem que o tempo favorece eles. Eles já é estratégia, eles sabem que o tempo favorece eles e que a direita é extremamente desorganizada nas posições. Enquanto eles defendem única e exclusivamente o fato de não votar, não é de perder, colocar em votação e perder, não. Porque eles sabem que podem vir a perder e que se torna lei e que passa a ser vigente. Mas a questão não é essa. A questão é que eles obstruem a votação. E o tempo favorece eles. Por quê? Porque quanto mais tempo se passa com a gente tendo restrição de acesso a armas e munições. Não se passa o tempo no inverso, para derrubar a lei porque nós temos acesso. O tempo se passa nós não tendo o acesso. Então favorece a esquerda. Então é por isso que eles obstruem tanto. Se fosse o inverso, se houvesse um PL para derrubar uma legislação vigente, certamente eles tentariam colocar em votação rapidamente, porque o tempo favoreceria a nós. Mas nessa situação atual, o tempo favorece a eles, porque nós aqui estamos desarmados, né? Então, quando aquele PL 3723 veio da Câmara, deveria ser imediatamente votado. Por quê? Porque nós não temos nada seguro. E aí passaria a ter alguma coisa segura, né? Era excelente? Não, faltava 3 dedos, 2 dedos, 4 dedos, faltava muitos direitos, mas e daí? E daí pelo menos a gente já tinha alguma coisa. Termina ficando naquele sonho ideal da melhor legislação armamentista e liberal do mundo e termina que não tem porra nenhuma. A legislação é tão tosca hoje que a gente não sabe quantas munições pode comprar. Com certeza, com segurança. Não sabe quantas armas pode comprar. A legislação é tão maluca que a gente pede autorização para comprar a arma, a munição,
os insumos, mas não pode comprar as matrizes. E quem se aproveita disso? O mercado. Porque um jogo de matriz, só para quem não sabe, um jogo de matriz fora são $50. 50 dólares. Sabe o que é 50 dólares? 3 horas de serviço de um americano. A 15 dólares. 3 dólares, 3 horas de serviço de um americano. Ele compra um jogo daquele ali de luxo de 4 matrizes. E sabe quanto é que a gente tem que pagar aqui? Aí num site famoso, que inclusive eu comprei minha máquina de recarga ao cara. Muita gente boa, fui super bem atendido. Nenhuma crítica com relação ao trabalho dele. Nenhuma, zero. Todo mundo sabe quem é. É o mais famoso aí que vende máquina de recarga aí, que tem um site. Mas ele cobra num jogo daquele um salário e meio. Você tem que trabalhar 40, 45 dias para comprar um kit de recarga um jogo de recarga de matriz. Que um americano passa 3 horas trabalhando, só precisa 3 horas de trabalho. E olhe lá se não for menos. Olhe lá se não for menos. Então, pessoal, são essas coisas que precisam ser corrigidas, essa distorção absurda. Quando uma indústria feita, por exemplo, a nossa querida Recarga Matic, sou fã, se eu fosse comprar minha máquina hoje, compraria uma Recarga Matic progressiva, esse último modelo que eles lançaram. É igualzinho a minha, é igualzinho a Dillon, é igualzinho. E a indústria nacional, com garantia nacional, né? Se quebrar uma peça, você liga para lá, tem tal peça aí. Que eu duvido que quebre, porque é um maço de ferro danado, né? Então, se eu fosse comprar, fica a dica aí, ó. Se eu for comprar, quem vai comprar a máquina de recarga, observe se interessa essa Recarga Matic, que é igualzinha a Dillon, é igualzinha a Horner da minha, Horner Lock and Load, a progressiva, é igualzinha, pelo menos a cópia é igual. Não sei se realmente a mecânica é, mas o aspecto dela, a fotografia é igual. Então, pessoal, são essas coisas aí. Quando a indústria deixa de ter que precisar de 1000 autorizações para fazer uma prensa de recarga, quem barateia o custo, outras indústrias vêm, gera mais emprego, gera mais imposto, né? Esse negócio de máquina, prensa de recarga, talvez não precise ficar tão solto assim, né? Como se compra na esquina. A matriz também. Bastaria o próprio lojista ou o fabricante pedir a autorização do CRAF, pedir a cópia do CRAF. Pronto. Em vez de pedir um monte de autorização lá no Exército, e apostilamento, e taxa, e não sei o que, bastaria a cópia do CRAF. Se fosse importar, paga lá, manda o exportador botar a cópia do CRAF, ó, bota aí para provar que eu tenho uma arma de fogo legalizada. Pronto, bastaria isso. Tá resolvido. Não já pediu autorização para comprar a máquina? Não já pediu autorização para comprar a arma? Não já tem autorização para comprar munição? Não já tem a autorização, não já tem a compra do insumo, da autorização do insumo? Basta o CRAF. Ou nem isso. Porque também eu falo isso, aí vou dizer, desarmamentista. Não, é porque a gente tem muita gente trelosa, que tem os donos do morro, que talvez queiram fazer munição também, e aí também, né? Enfim, talvez deixar tão solto assim não fosse a melhor a situação, mas eu sou a favor de deixar solto mesmo. A polícia tem que botar atrás desses caras aí. E os equipamentos fossem presos, eles deviam ser destinados às forças militares, tudo. Que aí eles faziam lá e tacavam ali, devolvia. Pessoal, já vai com um montão de tempo aqui. A pessoa sai puxando um assunto e lembrando de outro. Mas é isso que eu estou explicando a vocês. Aquele PL 3723 deveria ter sido aprovado, porque já teria garantido inúmeros direitos, à exceção de importação por pessoa física, inclusive o porte e outros mais. O que aconteceu foi que vai se passar um ano inteiro, de março de 2022 até março de 2023, para talvez recomeçar essa discussão. E quem perdeu nesse período? Nós. A quem interessou essa conversa? A discussão de política, a mera discussão política de cargos e, enfim, vamos deixar para o ano que vem, que talvez a gente consiga se o povo, porque aí vai vir a conversa. Votem em nós, que nós vamos apoiar essa pauta. Quando votar em nós, se não votar,
ninguém ganhou porque não apoiou a pauta, não votou em nós. Nossos candidatos não foram eleitos. Se for eleitos, aí começa a discussão para mais um ano, para mais 2 anos, para mais 3 anos, porque para a esquerda o tempo ajuda. E para nós, eu ia dizer enrolação, mas não é, para não ficar politicamente incorreto. Para nós, para o lado de cá, para quem tem interesse, a demora na solução do problema é igual a seca do Nordeste. Quanto mais demorar, mais pauta vai ter e mais possibilidade de engajar novos políticos e novos candidatos aí. Era isso, pessoal. Enfim, foi um devaneio aqui, uma reflexão comprida sobre essa questão da pauta do PL 3723 que está enrolada aí. Então, se gostou, curtam, se inscrevam, compartilhem e façam a autocrítica desse negócio, porque nem sempre tudo que vendem a gente, inclusive quem é do nosso próprio lado, é bem-vindo. Nós temos que dizer, encerrou a conversa, queremos assuntos práticos agora, queremos que isso seja levado a efeito, seja levado a votação, que se torne, deixe de ser conversa e se torne, que venha ao mundo real, né? Porque senão fica só moendo e nada sai do canto. Um abraço e tchau.